boa noite a todos e todas. Estou aqui hoje, sou Rafaela Souza, já vou me apresentar de forma mais detalhada. Hoje eu vou conduzir aqui com vocês uma continuidade a essa série de palestras da ESRI, onde eu sou professora, e hoje nós vamos falar sobre análise de risco político, né, da política aos negócios internacionais. É um assunto que ainda demanda muitos estudos, né? É um assunto difícil, né? Uma vez que a previsibilidade de risco político, né, não é algo fácil, né? Há alguns mecanismos, né? Alguns critérios que se pode utilizar para tentar prevê-los, mas prever quando vai acontecer, eu acho que é a principal questão, né? Então, existem algumas metodologias, nós vamos ver as principais hoje, né? E a ideia é que, é claro que é um assunto muito extenso, né? Embora ainda seja um assunto não tão estudado na disciplina das relações internacionais, é um assunto que vem ganhando bastante espaço, bastante importância, né? Diante das mudanças que vem acontecendo no mundo e do efeito profundo, né? Que uma eventual mudança muito drástica, né? Na situação política do país, uma mudança de governo, né, um governo que eventualmente seja derrubado e seja assumido por outro, ou alguma crise muito grave, pode afetar profundamente, né, os negócios, os investimentos, inclusive inviabilizá-los, né? Então é um assunto muito importante, acho que é um assunto que definitivamente é RI na prática, né? O risco político ele está presente em diversas situações, né, e se torna cada vez mais uma área de necessidade de conhecimento por parte dos profissionais, né, das relações internacionais, principalmente quando a gente está falando de negócios internacionais, né, nós temos a formação, né, bastante interdisciplinar, importante para compreender os diferentes fatores, né. Então, antes de entrarmos no assunto mais profundamente, eu vou me apresentar brevemente, né? Sou Rafaela Souza, sou graduada em Relações Internacionais pela PUC do Rio. No meu TCC eu escrevi sobre o pragmatismo político do Hamas na faixa de Gaza. Fiz o meu mestrado na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, onde eu escrevi uma dissertação sobre a construção social da ameaça terrorista na Tríplice Fronteira. Né, fui para Foz do Iguaçu, escolhi a universidade, a UNILA, né, sobretudo porque eu queria fazer um trabalho de campo bastante extenso, né, uma imersão de fato, e foi uma experiência muito, muito interessante. Atualmente eu faço meu doutorado em Política Internacional na Universidade de Brasília, né, na UNB. Mudei, de certa forma, continuei na área de segurança, né, mas mudei o meu objeto. Atualmente eu trabalho com pesquisa sobre transformação de soberania e o conflito armado colombiano. Então, se tiverem qualquer interesse nesses assuntos, ou, claro, risco político, análise política externa, qualquer outro assunto, meu e-mail está aqui para que vocês possam entrar em contato e que possamos compartilhar experiências. Minha experiência não se limita à vida acadêmica, né? Hoje sou professora na ESRI, já fui professora em outras instituições, mas antes, né, de seguir definitivamente a vida acadêmica, eu tive uma experiência vasta, né, no mercado de trabalho. Trabalhei com comércio exterior, trabalhei como analista de desenvolvimento tecnológico na Vale, trabalhei como intérprete durante a faculdade. Então, tive a oportunidade aí de aplicar, né, os conhecimentos da área de relações internacionais nas atividades de mercado, né, de fato. Até que resolvi de vez seguir a vida acadêmica, que é realmente
que eu gosto de fazer, pesquisa, dar aula. Em resumo, é isso. Bom, fiz um roteiro, né, da nossa aula de hoje. Vamos começar falando, né, sobre as possibilidades de influência da política sobre o funcionamento dos mercados. Em seguida, vamos seguir para os modelos de análise de risco político, né? Quais são as metodologias existentes para se buscar mensurar da forma com maior acuidade possível, né, as possibilidades ou as probabilidades, né, de um risco político antes que se decida por determinado investimento ou determinada internacionalização de uma empresa, né, levar a sua sede, levar uma filial, fazer um investimento, né? Vamos falar sobre alguns modelos, né, e sobre as principais vantagens e desvantagens de cada um. Então, vamos falar sobre risco soberano, imersão, consultoria local, composição de cenários e técnica Delphi. Né? Por fim, eu gostaria, se possível, né, se der tempo, mas acho que vai ser possível, de apresentar um estudo de caso feito pelo professor George Abdul Haq sobre análise de risco político no Brasil após a crise econômica de 2008. Fundamentalmente a aplicação, né, de uma das vertentes da técnica Delphi. E eu acho interessante a gente fazer esse exercício, né, para pensar, né, as condições de possibilidade de risco político dentro de um cenário que nós conhecemos bem, né? Então, a escolha da pós-crise de 2008, na verdade, é mais uma análise de 2013 e 2014, né, considerando o momento que o Brasil estava classificado, né, com grau de investimento pelas principais agências de rating, mas havia analistas que argumentavam que, embora houvesse uma avaliação positiva, né, em termos de credibilidade da economia do país, pelas agências de rating, haveria um risco político que não estava sendo devidamente mensurado por essas análises. Né? Então, o George Abdul ele resolveu fazer esse exercício, né, de dar notas a diferentes critérios de mensuração de risco, né, para ver se, de fato, a argumentação desses analistas fazia sentido ou não. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade, enviem no chat, o chat está aberto aqui. Tá bom? Bom, vamos lá. Né? Primeiro aspecto, né? Como a política pode influenciar o funcionamento dos mercados, né? O bom funcionamento das empresas, né? Manutenção dos seus lucros, das suas atividades. Né? Uma crise política, uma convulsão política pode gerar protestos, né? Que pode gerar paralisação de vias, inviabilizando aí a logística de distribuição de produtos, por exemplo. Atos de violência localizada podem gerar danos a determinadas empresas, né? Pode ser que haja ataques direcionados a determinadas empresas, grandes corporações, principalmente, costumam ser alvos de manifestações populares, instituições bancárias, instituições financeiras. Então, esse é outro aspecto que pode afetar a operação das empresas. A derrubada de governo, definitivamente, né? Quando um governo cai, né, por meio de um golpe, é possível que o governo que assuma tenha, e normalmente é o que acontece, tenha diretrizes bastante diferentes daquele que estava no poder anteriormente, né? Então, isso pode significar, por exemplo, se for um governo revolucionário, que tenha como objetivos expropriações, por exemplo, isso pode gerar danos graves para as empresas. Pode ser que o governo que assuma mude as regras do jogo em relação a licitações, em relação à exploração de recursos naturais, né? Muda tudo, né? As instituições ficam totalmente à mercê do novo governo, né? Há um golpe de Estado
provoca transformações profundas nas instituições, né? Não existe mais aquela segurança jurídica, né? Segurança política. Então, eventuais manifestações políticas, convulsões sociais, podem gerar efeitos extremamente graves e profundos para a operação de diferentes empresas, né? E também para fundos de investimento, claro, né? Porque isso vai gerar uma transformação gigante na economia do país, né? Que vai ficar provavelmente muito afetada pela descredibilidade no mercado, né? Uma vez que a insegurança política ela gera repercussões imediatas, né? De saída de investimentos, né? Por exemplo, transformações no câmbio e diversas outras implicações. O relatório World Investment and Political Risk, elaborado pela uma agência do Banco Mundial, evidencia, né, a preocupação crescente dos investidores com o grau de risco político. Entre 2011 e 2013, o risco político pulou da quarta para as primeiras posições em relação às principais preocupações dos investidores quando decidem por operar em determinado país, né? Inclusive está à frente de problemas estruturais históricos, né, como infraestrutura, acesso a crédito, corrupção, falta de mão de obra qualificada, né? Porque, de certa forma, esses problemas estruturais, né, você consegue identificá-los e, eventualmente, você pode traçar estratégias para lidar com eles, dependendo do seu setor de operação, o que é possível e o que não é, né? Ao contrário do risco político, né, que o risco político realmente pode levar à mudança total das regras do jogo, né? Então, se por um lado os problemas estruturais são graves e pesam muito na decisão do investidor, na decisão do empresário, né, é um risco que, de certa forma, já se conhece, enquanto o risco político é muito desconhecido, né? E as consequências são mais difíceis de se controlar. Então, se tornou cada vez mais um aspecto de extrema relevância, né? De relevância primordial na hora de tomada de decisão, né? É justamente pela dificuldade de previsão, né? E dos efeitos profundos de questões relacionadas a risco político. Mas como seria, né, possível medir de uma forma mais tangível o grau de risco político, né? Considerando justamente esse elemento de fator surpresa que é muito forte. E muitas vezes identifica-se um caldo, né, de questões que sabe-se que aquilo não vai se sustentar por muito tempo, né? Mas é difícil prever o que vai desencadear, de fato, manifestações, né? Como, por exemplo, se a gente olhar o caso da Primavera Árabe, né? Que foi entendida como um evento surpresa, né? O qual não se poderia prever, né? Quando, na verdade, né, qualquer analista mais atento, né, sobre os países da África e do Oriente Médio, principalmente, né, compreenderia que existia ali problemas econômicos graves, desigualdade social, regimes autoritários, muitas vezes sustentados por potências mundiais, né, e que possivelmente, né, não se sustentaria por muito tempo, né, porque uma situação econômica ruim, né, um governo ditatorial, né, ali pressionando a oposição, perseguindo a oposição, reprimindo a população, né, por meio das polícias e de outras forças de coerção, né, não é difícil pensar que a situação não se sustentaria por muito tempo. Alguns regimes, como o do Egito, por exemplo, né, há muito tempo um parceiro muito próximo dos Estados Unidos, talvez os Estados Unidos tenham se surpreendido com a Primavera Árabe e com a derrubada do Mubarak, por não olhar para as próprias consequências da sua política externa, né? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Uma análise cuidadosa permite identificar situações que indicam
que não se sustentarão por muito tempo. Mas muito tempo também é algo difícil. Esse é o grande problema, né? Pode ser que se sustente por mais 10 anos, pode ser que se sustente por mais um, né? E aí, como que você vai fazer essa análise para fazer os seus investimentos, né? Então, a Primavera Árabe, por exemplo, foi desencadeada na Tunísia, né, por conta do vendedor que ateu fuga em si mesmo diante de uma situação de injustiça que era recorrente, né, de abuso de poder policial, e isso desencadeou a Primavera Árabe. Não se poderia saber quando haveria um gatilho para que isso acontecesse, mas se poderia dizer que era uma situação que havia possibilidade do caldo entornar mais cedo ou mais tarde, né? Então, existe essa dificuldade de prever quando vai acontecer, mas existem formas de você mensurar, né, se existem maiores ou menores possibilidades de acontecer, né? Então isso é importante na hora de considerar as diferentes metodologias e os critérios, de forma que a decisão por um investimento ou pela internacionalização de uma empresa seja uma decisão bastante racional, né, e baseada, né, em fatos, em dados, né, seguros e bem interpretados, né, por parte do analista, né. Então, outro aspecto que é importante quando nós vamos falar de análise de risco político, é definitivamente conhecer a história do país, né, você precisa entender quais são as forças políticas atuantes, quais são os grupos sociais atuantes, qual é a história de relação entre diferentes etnias, grupos religiosos. Então, conhecer a história do país é fundamental. Mas não apenas conhecer a história do país, mas conhecer a história do país a partir de uma visão não etnocêntrica, né? Porque eu não posso analisar, avaliar outra sociedade a partir dos meus parâmetros, né? Porque isso pode fazer com que eu tenha uma visão completamente errada daquela realidade. Então, de certa forma, uma inserção, né, sempre que possível, né? A gente sabe que nem todas as empresas têm condição de fazer essa inserção, mas é preciso ter esse cuidado, né? Uma inserção naquela sociedade de forma a conhecer mais profundamente aspectos culturais, né? Aspectos culturais corporativos é muito importante, né? Para de fato compreender como aquela sociedade funciona e a partir daí fazer análises, interpretação de dados com maior relação com a realidade, né? Com maior cuidado, com maior precisão, né? E claro, a imparcialidade, né? Que é fundamental para qualquer análise, né? Claro que as análises de risco político não permitem, nenhuma análise vai permitir, né, determinar com precisão o período de materialização do risco político, que é o que eu falei, qual seria o gatilho que desencadearia, né, essas manifestações. No Brasil, em 2013, né, por exemplo, o movimento Passe Livre, né, que deu início a um processo de protestos e tal contra o governo Dilma, que se transformou, né, ao longo do processo em outra coisa, né, mudou o caráter de, se havia determinadas uma pauta inicial, essa pauta se transformou, né, mas definitivamente o movimento Passe Livre foi o primeiro gatilho de um movimento que tomou vida própria e, inclusive, envolveu diferentes grupos da sociedade em diferentes pautas, em diferentes agendas. Não se pode prever quando vai se materializar, mas se pode prever se a chance de materialização é maior ou pior, né? E isso é muito importante. É claro que o fator surpresa sempre vai existir na política, né? Mas é possível mitigar bastante esse fator surpresa se essa análise for feita de forma correta, né? Há diferentes metodologias, né? Nós vamos ver hoje, o principal objetivo nosso hoje. E a opção por uma ou outra metodologia depende de fatores, né, da própria empresa ou do próprio investidor, né? Qual é o contexto, quais são os recursos financeiros dessas empresas, quais são os recursos humanos disponíveis, né? Qual é a tolerância ao risco dessa organização, né, ou desse investidor. Então, a escolha por uma metodologia também vai depender de características que são fundamentalmente
da empresa, da corporação, do investidor. O primeiro modelo, né, que nós vamos ver é o modelo de análise de rating, de avaliação de rating soberano, né? As agências de rating, elas têm como objetivo fazer uma classificação de risco, né? As agências de rating fazem a classificação de risco não apenas de países, mas também de títulos, de uma operação financeira, né? Qual é o risco de crédito, né? Qual é a chance de um país ou de uma empresa não pagar as suas dívidas, né? O rating soberano, por sua vez, é exatamente essa avaliação, mas em relação à economia de um país, né? Então, quais são as chances do país de honrar suas dívidas, de pagar suas dívidas, de não dar calote, de não dar default, né? Os investidores, eles usam as avaliações de rating para tomar decisões, né, sobre onde aplicar o dinheiro, sobre para onde levar seus negócios, né? Quais são os juros, por exemplo, que vão ser cobrados, né, de um eventual investimento, né? Os juros mais altos para países com maior risco, claro, né? Para atribuir um rate soberano, são analisados diversos aspectos desse país, tanto dimensão política, quanto econômica, quanto social, né? Mas nós vamos ver que principalmente são analisadas critérios, né, econômicos, e os critérios políticos são fundamentalmente aqueles critérios políticos que podem implicar consequências graves na economia do país, né? E a análise dessas agências, ela é muito poderosa, né? Uma vez que qualquer indicação de downgrade, por exemplo, ou seja, de diminuição, né, da classificação de investimento, vai cair do grau de investimento para um grau especulativo, se existe qualquer indicação de que isso vai acontecer, né, o país já começa a perder investimento, já começa a sair dinheiro do país, né, menos empresas se interessam por investir no país. Então, a análise dessas agências, né, tem um peso muito forte, e nós vamos ver que isso é um problema por vários aspectos, né, por vários motivos, né, depois que nós passarmos por todos os critérios de análise de risco soberano. Botei aqui a classificação por parte das principais agências, né, de análise de rating, a Fitch, a Standard Poor's, a Moody's, né? Vejam que a parte azulzinha é grau de investimento, né, ou seja, o país é bom pagador, e vermelhinho é grau especulativo a risco de calote, né? Há diferentes graus, desde muito bom pagador, nenhum risco, até de muito mal pagador. Os critérios, aqui eu usei uma mescla dos critérios das 3 principais agências de rating, são risco político, sobretudo forma de governo, instituições políticas, estabilidade das instituições políticas, grau de participação da população no regime, se é um regime democrático, né, qual é o nível de participação da população, não só por meio da votação, mas por meio de mecanismos, por exemplo, de controle. Qual é como é a associação das lideranças políticas, se existe se existe alteração de poder, né, se os poderes são alternados, qual é o grau de consenso nos objetivos políticos e econômicos dos principais grupos, das principais forças políticas, são as forças com projetos totalmente opostos ou são forças com projetos que convergem, né, e que, portanto, existe menor possibilidade de uma mudança muito drástica na forma como a economia é conduzida, né? Qual é a posição e a situação geopolítica do país, quais são, por exemplo, as condições de fronteira, estão todas resolvidas, há risco de conflito com vizinhos. O segundo aspecto é renda e estrutura econômica, né? O padrão de vida, de renda, distribuição de riqueza, se a economia é planificada ou se é uma economia de mercado, né? Qual é a dotação de recursos, qual é a distribuição dos fatores de produção nessa economia, qual o grau de diversificação da economia, né? A perspectiva de crescimento econômico, né? Taxa padrão de crescimento econômico, PIB, né? Tamanho
e composição das poupanças e dos investimentos. Flexibilidade fiscal, né? Quais são as condições das contas públicas, se existe flexibilidade do governo para aumentar a cobrança de impostos, se eventualmente necessária, né? Qual é a pressão sobre os gastos, né? Qual é a relação de percentual do PIB de arrecadação e de gastos. A dívida pública, né? Qual é a situação da dívida pública, a estabilidade dos preços, se há inflação galopante, né? Qual a taxa de juros, as políticas de crédito, política cambial, balança de pagamentos, né? Qual é a saúde das contas externas, a dívida externa, né? Se existe dívida externa, se existe condições de pagamento da dívida externa. Então, esses são os principais critérios utilizados pelas principais agências de rating, né? Vejam que existe praticamente um critério, né, de risco político, que engloba praticamente todas as possibilidades, quer dizer, de forma superficial, pode-se dizer, as principais ocorrências, né, de convulsão social, de golpe de Estado, do que se chama risco político, né, do que se denomina risco político. Enquanto todos os outros aspectos são fundamentalmente relacionados à saúde econômica do país, né, a partir de uma determinada visão da economia, né. Então, nesse sentido, essa análise das agências de rating não são suficientes para se ter uma análise de risco político mais profunda, né? Uma vez que o risco político ele é analisado principalmente em função das suas consequências na economia. Não se entra em aspectos mais profundos relacionados, por exemplo, à relação entre civis e militares, né? A aspectos históricos mais profundos do país, as diferentes relações de força, né? Então, é algo mais superficial. Então, nesse sentido, as análises das agências de rating são utilizadas, claro, pelos investidores. Nós falamos inicialmente que o upgrade ou downgrade de um país ele gera consequências muito evidentes, né, para a situação de investimento no país. Mas, para uma análise de risco político, elas são insuficientes, né? Então, o ideal é que essa análise seja conjugada com uma análise política mais detalhada, né? Que olhe de forma mais cuidadosa para diferentes aspectos das diferentes sociedades onde se pretende investir, né? Inclusive, porque os investimentos eles se referem a diferentes setores, né? E cada setor pode ter uma situação específica no país, né? O setor de energia pode ter maior proteção por parte do Estado, por exemplo, né? Então, o setor, né, de investimento também é algo que depende de uma análise de critérios que seja mais particularizada e detalhada, né? Um estudo da Tendências Consultorias de 2010 sobre efeitos de grau de investimento no Brasil, né? O Brasil foi elevado a grau de investimento de 2008 até 2015, identificou o aumento de investimentos de longo prazo, né, e um recuo dos de curto prazo, né, identificando aí uma maior qualidade dos investimentos no país, né, já que os de curto prazo são mais instáveis, né, e uma diversificação no perfil dos investidores, né, aumento de investidores asiáticos do Oriente Médio e de grandes fundos de pensão oriundos de países do G7, né, então investidores aí de grande importância, como, por exemplo, o fundo de investimentos do G7. As principais críticas, no entanto, às agências de rating, né, que eu acho que são importantes de notar, nós vimos em 2008, né, na esteira da crise da subprime, da crise subprime nos Estados Unidos, né, que as agências de rating continuaram classificando aqueles títulos como AAA, né, como um grau de investimento muito alto, né? Então não houve a percepção, né, de que aqueles títulos definitivamente não estavam saudáveis, né? E isso gerou uma onda de profundas críticas, né? Como se pode confiar nessas agências de rating, uma vez que uma crise tão profunda e que, de certa forma,
né, uma análise mais acuidada viabilizaria a percepção do problema, né, e essas agências não foram capazes, né, então isso já gerou certa desconfiança em relação à credibilidade dessas agências, né, embora elas continuem sendo muito importantes. Né? Então, existem críticas em relação à falta de transparência quanto à metodologia e o processo de atribuição de notas. Né? Cada agência usa uma metodologia diferente, não fica claro de que fontes essas agências extraem, né, os dados que elas utilizam, se são fontes confiáveis, se são informações dadas simplesmente por governos, e aí, né, teria algum mecanismo de verificação, talvez fosse importante, né? Se essas empresas deixam de disseminar rumores, deixam de disseminar rumores sobre downgrade, isso pode provocar quedas graves no mercado, instabilidade nos países afetados. Então, a mera possibilidade, expectativa, né, de um downgrade gera consequências graves para a economia dos países, né? Essas empresas, elas são empresas, né? Essas agências, elas fornecem serviços de consultoria para países que querem aumentar sua nota, e olha como isso é problemático, né? O país, normalmente, é quem paga pela avaliação da agência, né? E aí a agência diz que é preciso fazer mudanças estruturais para que o nível de investimento suba, né? Para que o país adquira esse nível de investimento. Então, para isso, essa própria agência que faz a avaliação oferece o serviço de consultoria. Né? Isso faz com que o processo seja totalmente questionável. Né? Também não foram capazes de prever a crise asiática, né? E acabaram prolongando a crise por meio de notas muito rigorosas, né? E por um tempo além do necessário. Isso tardou a recuperação dos países. Seus instrumentos analíticos não seguem uma padronização, não existe uma padronização dos critérios utilizados, e isso, né, torna qualquer metodologia questionável. E os critérios são arbitrários e acabam reforçando as desigualdades no sistema mundial, dando origem a efeitos que podem ser perversos, né, nas palavras do Boaventura de Souza Santos. Então, essas são as principais características das agências de rating e da análise de risco soberano, né, de rating soberano. Então, fica aí uma metodologia que não é muito utilizada, mas que tem suas limitações, né, tanto em relação à própria metodologia usada por essas agências, como em relação à sua carência de critérios para análise de risco político, né, e um foco maior em questões relacionadas à economia. O segundo modelo, né, para análise de risco político, que poderia ser usado por uma empresa, é a imersão, né, que consiste fundamentalmente numa pesquisa de mercado, acompanhada de uma imersão de um executivo experiente por algumas semanas ou meses no país onde se pretende investir. Né, a ideia é de que ele participe de conferências com governantes nacionais e locais, né, para fazer um lobby, compreender ali quais são as possibilidades daquela empresa, né, e também com a comunidade de negócios, para conhecer outros empresários do mesmo setor e de outros setores, e tendo buscar entender melhor como funciona a burocracia desse país, o sistema tributário, né, quais são as condições de logística, compreender sobre a cultura daquele povo, ver se for uma empresa de algum produto, compreender se aquele produto faz sentido naquela localidade, né, se tem mercado, enfim, compreender localmente, compreender as condições locais, né, e refletir sobre a viabilidade de fato daquele projeto, né. Essa estratégia ela é problemática por vários motivos, né. Primeiro que acaba refletindo a opinião de uma única pessoa, né, então isso sempre é problemático, né, é uma análise de certa forma demasiado subjetiva. E pode ser também influenciada por lideranças nacionais que têm, claro, o objetivo de atrair esse investimento. Então, a imersão ela pode sim trazer informações importantes,
né, mas para tomada de decisão, ela é uma abordagem que é bastante incompleta, né. Terceiro modelo seria um consultor local, a contratação de uma consultoria local, né, que em tese conhece bem os processos burocráticos daquele país e daquela localidade, né, conhece os processos políticos, conhece os políticos, né, e pode fazer uma análise, conhece, enfim, as carências daquele lugar e também, né, as potencialidades. Então, em tese, uma consultoria poderia eventualmente mitigar a questão de uma percepção pessoal, né, uma vez que imagina-se que existe um corpo técnico ali que fornece os dados a partir da análise de cada setor, e existe um conhecimento mais profundo da cultura, né? Você conhece como aquele país funciona, você é um local, mas ao mesmo tempo existe a possibilidade de que essa consultoria tenha relações fortes com autoridades locais e nacionais e acabe, de certa forma, né, influenciando ou negligenciando certos aspectos que são importantes na tomada de decisão. Então, embora a contratação de uma consultoria local tenha, sim, suas vantagens, ela também tem que ser considerada de forma cuidadosa. O quarto modelo é o modelo de composição de cenários, né? São realizadas projeções de diferentes ambientes futuros, contextos futuros, em determinada região específica, né? Então você tem um, o objetivo de investir numa região. Então você vai fazer um trabalho, né, de pesquisa profunda sobre questões históricas da região, forças políticas atuantes, né? Enfim, todos esses aspectos que nós já falamos aqui que são importantes, condições da economia, saúde das contas públicas, enfim, a partir de uma análise profunda daquele contexto, você vai traçar 3 cenários, né. Um cenário em que as variáveis que são importantes na consideração do projeto, de acordo com os diferentes setores, né, todas caminham na direção prejudicial ao negócio, ou seja, tudo que pode dar errado, e a partir daí você vê qual é o resultado desse cenário. O segundo cenário, em que todas essas variáveis se mantêm estáveis, então, né, num determinado período de tempo, você vê quais vão ser os retornos do seu negócio se tudo se mantiver como está agora. E um cenário em que as oportunidades são todas potencializadas, né? As variáveis que são consideradas, elas caminham de forma positiva para o seu investimento, né? E a partir desses 3 cenários, você analisa qual que é quais são os benefícios desse investimento, né? Considerando a possibilidade do pior cenário, de um cenário estável e do melhor cenário. E a partir daí você toma uma decisão, né? Claro, essa decisão também depende de uma análise de probabilidade, né? Tem variáveis que podem dar errado, mas que a probabilidade que elas caminhem num sentido negativo são pequenas. Né? Se você tem um país em que não tem histórico de conflitos religiosos, né? Provavelmente não ocorrerão conflitos religiosos, né? Não ao ponto de desestabilizar o país politicamente, né? Então, também existem a probabilidade de cada variável, né? Que também deve ser considerado. Esse esse modelo, ele é muito interessante porque ele já tira a parcialidade que existe, por exemplo, na imersão e na consultoria, né? É um modelo que teve grande importância. A Shell, por exemplo, conseguiu prever a crise do petróleo na década de 70, as crises, né, do petróleo na década de 70. Então, é preciso, claro, ter um conhecimento profundo do setor e da economia dos países, então é preciso ter recursos para isso, né? A Shell, por exemplo, a Shell não lhe falta recursos, então é possível fazer uma análise desse tipo, dessa qualidade, né? E a partir de um conhecimento profundo dos negócios, do setor, da economia e da história desses países, né? Esse método tem uma desvantagem de não determinar variáveis específicas, então
A Shell usou as variáveis, né, que considerou ali importantes, né, e embora essa metodologia seja interessante, os principais autores que versam sobre ela não determinaram um grupo de variáveis fixas, de critérios fixos que devem ser analisados quando se propõe de fazer essa análise. Então, acaba que se você colocar muitas variáveis, né, isso pode acabar sendo confuso e acaba sendo um método que, de certa forma, depende da escolha de variáveis por parte de um grupo de pessoas. Né? Então, nesse sentido, ele é frágil. Mas, né, se forem escolhidas variáveis importantes, relevantes, de fato, que depende de um conhecimento profundo do contexto, tem tudo para dar certo, né? Como já deu no caso da Shell. A quinta técnica é a técnica Delphi, né? Que é talvez hoje a mais utilizada, uma vez que estabelece critérios definidos, né? E minuciosos e que permite uma visão mais ampla da situação, que faz com que, inclusive, a decisão ela seja tomada considerando as particularidades dos diferentes negócios, né? Então, é a avaliação do cenário de negócios do país por meio da atribuição de notas a um número determinado de variáveis, né, que são pré-definidas, como eu falei, e que se referem às ameaças políticas mais comuns no contexto global. As notas menores, né, denotam um contexto de maior ameaça, enquanto notas maiores um contexto de maior estabilidade. São vários critérios que são analisados, a gente vai ver mais para frente, e para cada um é dada uma nota. Então, você pode também ter uma visão de cada conjunto de critérios importantes, né? Além de uma visão geral, que permite tomar a decisão de forma mais precisa, né? Os países são classificados com risco baixo, baixíssimo, médio e alto e altíssimo, né? Normalmente de forma relativa, né? Comparando-se aos outros contextos. E dessa forma é possível criar um parâmetro de comparação claro, né? Por exemplo, se eu estiver pensando, estiver tomando a decisão se eu vou investir num país ou se eu vou investir em outro. É interessante que eu tenha um modelo de análise com os mesmos critérios, né, e que eu possa tomar essa decisão tanto a partir de uma nota geral como a partir da nota de critérios que se relacionam de forma mais estreita com o meu negócio, com o setor do meu negócio, né? Então, esse modelo cria um parâmetro de comparação mais claro, né, que é possível fazer vários painéis e, enfim, criar uma forma, inclusive, visual mais fácil de você conseguir compreender e tomar decisões, né? Tem várias, né, consultorias que prestam esse serviço a partir dessa técnica, né, como o Rasia Group, a PRS Group, que é a metodologia que nós vamos ver aqui, entre outras, né? Essa análise ela pode ter caráter um pouco subjetivo, né? Uma vez que tem conhecimentos que partem a partir de uma análise da cultura e do ambiente, então uma metodologia mais qualitativa, né, em relação a determinados aspectos cuja uma metodologia quantitativa não seria o suficiente, né? Deve-se levar em consideração, como a gente falou desde o início, aspectos da cultura, né, que são muito particulares, e a partir daí botar um olhar que seja local também, que consiga avaliar de forma mais precisa e de fato refletindo as condições daquele local. E então tem essa característica, mas ao mesmo tempo essa característica é muito importante, né? Então, uma análise que é por vezes bastante qualitativa. Embora os métodos sejam claros, né, pré-definidos, minimizando a possibilidade de uma percepção que prevaleça uma percepção pessoal, né, e essas são as principais características. Eu coloquei aqui
o site, né, da PRS Group, né, com essa metodologia de Political Risk Rating. E a minha proposta seguinte é que nós trabalhemos em cima desse artigo do George Abdul-Haq, em que ele faz uma análise a partir desses critérios, por isso nós vamos vê-los minuciosamente, do risco político no Brasil após a crise econômica de 2008, principalmente aí durante os anos de 2013 e 2014, no governo Dilma, com estudo de caso, né? Escolheu-se esse momento, né, porque foi um momento, em 2008, na esteira da crise econômica, da crise subprime, que Camila diz, nenhuma dúvida ainda, mas estou achando muito interessante. Ai, que bom, Camila, que ótimo. Obrigada por responder aí, nortear a gente aqui. Então, em 2008 foi escolhido o autor escolheu o ano de 2008, porque foi o ano da crise subprime e, ao mesmo tempo, o ano que o Brasil foi elevado ao grau de investimento, né? BBB, né? Não era o mais alto, mas um grau de investimento, e isso gerou repercussão muito positiva para o país, né? Ao mesmo tempo, existia, e esse grau de investimento durou até 2015, né? Ao mesmo tempo, alguns analistas argumentavam que, muito embora o Brasil tivesse sido elevado a grau de investimento, havia um risco político no país que não estava sendo mensurado por parte dessas agências de rating. Então, o George Abdul-Haq resolveu fazer uma análise, a pontuação, a partir dos diferentes aspectos da técnica Delphi, aplicada principalmente por meio da metodologia da PRS, né? Então, nós vamos ver os principais critérios, né? Aqui eu coloco em preto os critérios e a pontuação total, né? Primeiro critério, estabilidade do governo. Esse critério é dividido em 3 subcritérios, né? Que dão a pontuação total sobre a estabilidade do governo de 12 pontos. Unidade governamental, força do legislativo e apoio popular. Em seguida, nós vamos ver a nota que foi atribuída por ele ao Brasil, certo? Então, aqui, estabilidade do governo, né? Total de 12 pontos. Unidade governamental valendo 4 pontos, força do legislativo 4 pontos, apoio popular 4 pontos, né? Então, nesse momento, sobre a unidade governamental, né, sobre a estabilidade do governo em geral, né, uma república presidencialista, dividida em 3 poderes, né, que mantém sua independência e harmonia, né, executivo, legislativo e judiciário, a existência de mecanismos de freio e contrapesos, de forma que mantenha esse equilíbrio entre os 3 poderes, necessidade de tramitação de qualquer projeto de lei por um Congresso bicameral, necessidade de coalizões para fazer valer decisões presidenciais, autonomia dos estados e municípios, né, demonstrando um contexto em que existem muitos grupos políticos e que existe uma necessidade de formação de uma coalizão por parte do governo para que consiga, né, governar, enfim, botar à frente seu projeto por meio do apoio do legislativo, né? Por isso a base do legislativo é tão importante. E por ser um país com tantos partidos políticos, formar essa coalizão por vezes, né, é difícil, né? Então é complexo construir uma unidade governamental, né? Ao mesmo tempo, em 2013, a presidente Dilma tinha vasta base governista, né? Cerca de 80%. Essa informação isolada, no entanto, não quer dizer muita coisa, porque se você leva em conta a natureza do legislativo brasileiro, com a grande quantidade de partidos políticos, né, fragmentados, isso indica que o processo decisório, né, depende de uma construção de coalizão e ele não é muito estável, né, uma vez que esses partidos podem migrar muito facilmente para outro lado, né, principalmente influenciado aí por não atendimento das suas expectativas por parte do executivo, ou por meio de situações em que existe pouco apoio popular, né, ao governo, né? Então, se por um lado essa informação de 2013 do apoio do legislativo à presidente,
né? Essa informação isolada pareceria que o executivo teria facilidade para tomar decisões, né? Mas é preciso olhar para as características mais profundas do governo brasileiro, do sistema político brasileiro, para que se consiga fazer uma análise de fato da realidade, né? Por isso a importância de ter informações mais detalhadas e de conhecer profundamente o sistema político do país onde se quer investir, né? Naquele momento, 22 partidos na Câmara dos Deputados e 14 no Senado, né? O excesso de legendas pode impor dificuldades às negociações, né? Uma parceria política em determinado projeto não significa uma parceria restrita e incondicional, né? Existe a base do governo, mas existem vários outros partidos, né, que agem a partir de outros interesses ideológicos, fisiológicos, né? E esses países em situações de grande apelo popular, né, podem preferir ir em direção aos apelos da sociedade, né, e atacar o governo, né? Então, ainda que um partido mantenha relações próximas do governo e constitua a base do governo, né, pode ser que esses partidos mudem de lado diante de uma situação de evidente insatisfação popular, né, que foi o que aconteceu em 2013, né, que a imagem do governo ficou muito desgastada, o índice da aprovação do governo caiu 27% em menos de um mês, isso fez com que o governo perdesse bastante apoio na base do Congresso, né? Então, nesse sentido, o autor pontuou o Brasil com 2 pontos de 4 em unidade governamental, considerando a dificuldade, né, de se formar coalizões devido à fragmentação dos partidos políticos. 3 pontos de 4 para a força do legislativo, entende-se que o legislativo é forte, né? Os projetos de leis precisam passar pela Câmara e pelo Senado. Apoio popular, nesse momento, 1 ponto, uma vez que o governo já se encontrava em uma situação bastante desgastada diante dos governos, diante dos processos, dos protestos de 2013. Segundo aspecto, condições socioeconômicas, total de 12 pontos, taxa de desemprego valendo 4 pontos, confiança do consumidor 4 pontos, índice de pobreza e desigualdade social 4 pontos. Então, leva-se em consideração, na análise desse critério, as possibilidades de agitações sociais devido a problemas socioeconômicos. Se a taxa de desemprego é muito alta, as chances de manifestação devido à insatisfação popular são maiores. Confiança do consumidor é importante, porque se o consumidor não tem confiança na economia, acha que a economia vai piorar, ele tende a consumir menos, né? Se a taxa de desemprego é alta também, claro, o consumidor vai consumir menos. Se ele acha que a economia está indo mal, ele vai consumir menos, né? Porque ele entende que vai passar por uma situação de privação em breve, né? O índice de pobreza e desigualdade social como um fator também desestabilizador, né? Então, a capacidade do consumidor nacional de gastar, como nós falamos. Em 2012, o Banco Mundial, o Brasil era a 7ª economia do mundo, no entanto, a posição privilegiada não se refletiu significativamente nos indicadores sociais, né? Embora tenham havido algumas melhoras em relação, por exemplo, à distribuição de renda. Mas o índice de desenvolvimento humano, né, permaneceu baixo em relação a outros países, né? O PIB versus o PIB per capita, né? Ou seja, a taxa de crescimento vezes o PIB por pessoa, né? Apesar do crescimento do PIB e apesar de certo grau, né, que deve ser, claro, considerado de evolução em termos de distribuição de renda, ainda permanecia uma situação de grave concentração econômica, né? Coeficiente de Gini, né, que mede a concentração de renda, de 54,7% em 2007. Hoje, ou em 2021, essa concentração subiu para 67,5%, botei aqui a nível de curiosidade. Pobreza, em 2019, 21,4%, né, de acordo também com o Banco Mundial. Desemprego estava baixo naquele momento, né, de 5,4%, hoje está em torno de 10,5%. E o Índice Nacional de Confiança do Consumidor caiu de 117 em 2012 para 108 em fevereiro de 2014, né, mostrando aí que o brasileiro estava pouco confiante na economia e na melhora da situação econômica geral do país. Então, taxa de desemprego 3 pontos de 4, né, porque afinal de contas a taxa de desemprego estava baixa. Confiança do consumidor 2 pontos, uma vez que havia a expectativa baixa do consumidor em relação à economia.
Índice de pobreza e desigualdade social, 2 pontos, uma vez que IDH e coeficiente de Gini continuaram apontando situação de grave concentração econômica e desigualdade social. Terceiro aspecto, investimento, né? Facilidade para o negócio, acesso ao crédito, onerosidade dos processos, né? Banco Mundial, Brasil, em 2014, o Brasil estava na posição de 116 entre 189 países, no que concerne a facilidade para realizar negócios, né? Ou seja, é difícil realizar negócios no Brasil. Muita burocracia, demora na obtenção da documentação necessária, alto custo das transações, altas alíquotas de impostos, 25% incidindo sobre o lucro e 40% sobre contribuições trabalhistas, obtenção de recebimento por vias judiciais, demorado e altos custos das transações. Acesso ao crédito e financiamento de curto prazo, né? Há uma série de programas governamentais que incentivam o crescimento da economia, mas esses programas eles são direcionados a alguns setores da economia. O BNDES, por exemplo, possui diversas linhas de financiamento, né, que podem beneficiar, que beneficiam setores como infraestrutura, logística, telecomunicação, petróleo e gás, inovação, internacionalização de empresas, investimento e meio ambiente, né, e programas específicos dos governos federais, né, que viabilizam desoneração fiscal de empresas, sobretudo de setores considerados estratégicos. Índice de expropriação, né? No Brasil não há histórico de expropriação por parte do governo, né? Nada que seja relevante. Os direitos dos investidores são resguardados por lei. Índice de eficácia da proteção do investidor é 5,3, que é considerado satisfatório. Então, nesse sentido, o maior problema referente aos negócios é a facilidade, né? Por conta da burocracia e a onerosidade dos processos, por conta de processos demorados, né, e caros. Ao acesso ao crédito, o autor considerou 3 pontos, porque considerou que existem essas linhas de crédito, principalmente de bancos governamentais, embora eles sejam direcionados a setores específicos. Desordem civil, né, golpe de Estado, violência política e conflitos internos, né? Desde a redemocratização não há casos significativos de desordem no país, né? Ali naquele momento, né, de 2013 e 2014, foi quando houve as manifestações que começaram a gerar maior desestabilidade, né, e que tomaram tiveram uma repercussão maior, né, após a finalização desse estudo. Mas até aquele momento, até 2014, havia aquelas manifestações, mas naquele momento não se considerava o grau de desestabilidade que poderia gerar. Até 2014, os analistas apontavam baixas possibilidades de golpe de Estado, guerra civil ou violência política desestabilizadora. O fator mais preocupante para os investidores é a força dos movimentos sociais, como sindicatos de classe, que têm objetivos diferentes do empresariado, e tinham relativa força naquele momento, pelas características do partido político de turno, do Partido dos Trabalhadores. O MST, que tem objetivos de reforma agrária, distribuição de terras. Em 2009 houve invasão da Fazenda Santo Henrique, da Crutale, uma grande corporação. Isso gerou certa desconfiança por parte dos empresários. As manifestações pré-Copa do Mundo, que geraram depredação de certas multinacionais, bancos e grandes meios de comunicação do país. Então, caracterizando aí protestos, nada também que fosse visto naquele momento como de alta gravidade, mas sim de atenção. Então, golpe de Estado, 3 pontos, porque, considerando que desde a redemocratização até agora, pelo menos, não havia ameaças de golpe, ou pelo menos até pouco tempo. Violência política, 3 pontos, uma vez que havia esses protestos, mas não se entendia que gerariam convulsões graves num país do tamanho do Brasil. E conflitos internos, 3 pontos também, porque entende-se que não há graves conflitos internos no Brasil. Há, sim, violência criminal, principalmente, por meio do narcotráfico,
enfim, em outras atividades legais, né, mas não são entendidos como delinquência, né, embora causem aí, repercussão muito negativa para o país, né, um número de mortes altíssimo, mas não é considerado um conflito político. Geopolítica, né, guerras, conflitos fronteiriços, embargos econômicos, terrorismo, posição geográfica e estratégia, fronteira com quase todos os países da América do Sul, questões de fronteira resolvidas desde o início da República completamente, né, grande abundância de recursos naturais, relações pacíficas com os vizinhos, né, não é alvo declarado de organizações terroristas, não sofre embargos de outros países ou de organizações internacionais. Então, pontuação completa para o Brasil em matéria de geopolítica. Corrupção, né? E aí esse quesito já começa sozinho a valer 6 pontos, né? A partir dos dados dos índices divulgados pela Transparência Nacional, né, o índice de percepção da corrupção no Brasil era muito alto, né, de médio para elevado em 2013. Né, índice de pagamento de propina, né, que é a visão dos executivos sobre o suborno por parte de autoridades governamentais de empresa privada. Né? Então, entende-se aqui que havia um alto índice de pagamento de propina, prevalência de um sistema político, social e jurídico antiquado, que ainda apresenta traços de nepotismo e clientelismo, a existência de muitos partidos, necessidade de coalizão, descentralização do federalismo, influência de atores econômicos exógenos, né, a necessidade de apoio de recursos para que se consiga essas coalizões, né, desvios de recurso público, tomada de decisão em favor de grupos de interesse específicos, impunidade, falta de transparência. Né, então, em matéria de corrupção, o Brasil ganhou 2 pontos de 6. Militares na política, naquele momento, 2013, 2014, histórico de atualização das militares na política, naquele momento, né, não se compreendia que era relevante, né? Após a redemocratização houve um certo isolacionismo das Forças Armadas, né? Embora o Brasil tenha continuado gastando relativamente bastante com as Forças Armadas, né? 1,4% do PIB, né? Claro que se compararmos com o investimento norte-americano é um valor irrisório, mas compararmos com nossos vizinhos, por exemplo, é um fator importante, né? É um valor importante. Então, naquele momento, via-se o fortalecimento das instituições civis e o afastamento dos militares da vida política. Certamente, essa pontuação seria diferente se a análise fosse feita nesse momento. Conflitos religiosos, não entende-se que no Brasil existem conflitos religiosos relevantes, né? Claro, isso não quer dizer que não se reconheça, né, o preconceito enorme com as religiões de matriz africanas, né? E que não se reconheça a necessidade de observar um crescimento expressivo da bancada religiosa na vida política. Né? De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, houve um crescimento de 50% na bancada evangélica da Câmara dos Deputados e no Senado nas eleições de 2010. Né? O impacto dos debates sobre crimes de homofobia, direitos reprodutivos das mulheres e vários outros direitos de minorias acabam afetados pelo fortalecimento dessa bancada. Né? Então, existe uma preocupação de manutenção da laicidade do Estado frente ao crescimento expressivo da participação de grupos religiosos, né, na política diretamente. Mas, como não se caracteriza como conflito religioso, né, que de fato poderia levar, por exemplo, a uma guerra civil, o Brasil ganha nota máxima. Conflitos étnicos, também não se reconhece a possibilidade, a ameaça iminente de conflitos étnicos no país, né? Embora isso não quer dizer que não se reconheça, né, um racismo estrutural que ainda prevalece na sociedade brasileira em consequência, né, de mais de 300 anos de escravidão, né, mas não se entende que existe uma possibilidade de um conflito étnico, né, como acontece em vários países ao redor do mundo. Então, nesse sentido, o Brasil pontuação máxima. Accountability democrática, né, um conceito do New Public Management, uma filosofia dos anos 80, né, com o objetivo de modernizar a administração pública, aproximando de metodologias de mercado, necessidade de participação ativa da população em assuntos do Estado, prestação de contas à sociedade civil, né, fundamentalmente se refere
a, a esse processo, né, de verificação, né, do poder público por parte da sociedade civil é relativamente baixo, né? A população brasileira ela se envolve fundamentalmente com eleições e fundamentalmente com a eleição do executivo, mas não se envolve em processo de acompanhamento, né, de programas de governo, né, e de fiscalização, mecanismos de fiscalização do legislativo e do executivo. Lei e ordem, né, características do Poder Judiciário, independência, celeridade, imparcialidade. Né? Ele não analisa imparcialidade e independência, né? Considera elementos muito subjetivos, mas considera que existe muita morosidade nos julgamentos de processos, isso gera insegurança jurídica. Né? Uma empresa que tem um processo correndo no Brasil pode demorar 15 anos para ter isso resolvido. Né? E considera-se também que o desentendimento entre legislativo e judiciário geram instabilidade e insegurança. Né? Claro, entre o judiciário e o executivo, igualmente. Né? Naquele momento, Wilson olhou para isso. 3 pontos de 6. Qualidade da burocracia, né? A burocracia, ele divide em burocracia interna e externa, entende que a burocracia externa é mais bem treinada e capacitada do que a interna, e que, apesar da reforma administrativa liderada pelo FHC, o corpo burocrático, no geral, ainda é mal preparado. Né? Então, nesse sentido, nota 2 de 6. Resultado final do Brasil, 66 pontos, né? Um risco político moderado tendendo ao baixo, né? Naquele momento. O Brasil apresentava boas condições de investimento, havia confiança na consolidação das instituições, né? E reparem que essa análise de cada critério de forma separada permite com que cada setor, né, cada empresário analise os fatores que são mais relevantes para o seu setor. Então, essa metodologia é muito importante. Eu achei importante trazer isso para vocês, porque se vocês forem trabalhar numa empresa, eventualmente forem contratar uma consultoria para fazer esse trabalho, ou que vocês forem fornecer trabalho de consultoria nesse sentido, por exemplo, sobre uma análise sobre o Brasil, né, ou sobre outros países que vocês conheçam bem, né, eu acho importante conhecer esses critérios, conhecer os diferentes modelos, quais são as possibilidades aí de se encontrar as variáveis mais importantes, né, e viabilizar a análise de risco que sejam bem estreitamente relacionados com a realidade e que, de fato, possam garantir maior segurança para o investidor, para o empresário, na hora de tomar uma decisão. Bom, por hoje é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha sido útil. Aproveito para perguntar se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. Exatamente, Camila. Exatamente. É muito interessante essa análise, porque dá para analisar justamente os pontos fracos e os pontos fortes. Né? Então, e a partir daí, o investidor e o empresário tomar uma decisão. Né? Embora o país apresente problemas graves, por exemplo, na corrupção, né, tem outros aspectos que fazem com que a nota suba muito. Né? Então, a nota geral, né, acaba sendo positiva e acaba viabilizando o investimento. Obrigada, Simone. Eu vi a sua também, foi ótimo. Guilherme pergunta, a expectativa de mudança na avaliação do Brasil nas agências de rating após as eleições? Guilherme, eu acho que no curto prazo é difícil falar de uma mudança imediatamente após as eleições. Com certeza, eu acredito que alguns, a depender do resultado das eleições, claro, né, alguns critérios podem ter uma mudança significativa, né? Talvez em relação ao envolvimento dos militares na política, né? E acho que nesse sentido talvez haja uma mudança, né? De uma avaliação atual para o futuro. No entanto, a situação econômica dificilmente vai mudar de forma rápida. Né? Existe um processo inflacionário, né, que está sendo agravado, né, pelo conflito, claro, na Ucrânia, né, e que, enfim, ainda responde às dificuldades do
da pandemia, né, e das dificuldades na cadeia global de valor, né? Então, existe um processo inflacionário, existe um processo de alta do desemprego, né? Existe um problema nas contas públicas, né, em consequência também da pandemia, mas, enfim, né, e aí temos um agravamento, né? O Senado acabou de passar uma PEC aí que provavelmente vai agravar ainda mais as condições das contas públicas brasileiras, né? E, claro, considerando que há necessidades sociais, né? E que, claro, uma análise aí muito complexa, uma vez que é um período pré-eleitoral e o país está passando por uma grave crise social, né? Então, mas, enfim, o que interessa, por exemplo, para as agências de rating, em termos de dívida pública em relação ao PIB, aumentou. Isso faz com que a nota do Brasil caia, né? Então, eu acho difícil que haja uma mudança na, na, na avaliação das agências de rating, pelo menos no curto prazo, né? Sobretudo porque existem problemas econômicos, macroeconômicos e estruturais que vão levar um tempo para que sejam sanados, né? Mas, por outro lado, alguns aspectos políticos talvez tenham a nota alterada, né? A depender, claro, do resultado da eleição. Então, tem muita coisa aí mas se de fato a própria questão econômica, estrutural, macroeconômica do momento, eu acho que vai levar um tempo para que a situação se normalize. Bom, interessante, né? Falar de análise de risco político e o Brasil é um prato cheio para a gente fazer análises, né? E aí mora a oportunidade para bons profissionais que entendam o cenário, economia, política. A nossa formação multidisciplinar ajuda nesse aspecto. Com Então, certeza. temos que trabalhar isso. É uma área para nós, profissionais de relações internacionais, mas vejo que ainda há um grande receio de ingressarmos nela, né? Temos a questão do Sim, RealGov, que abriu muito espaço para internacionalistas, especialmente em governos e cenários como o qual a gente vive, a ter profissionais, ter consultorias, orientações é fundamental para praticamente todos os negócios, né? As grandes empresas estão investindo em análise de risco, em formar quadros ou contratar boletins, estudos especializados. Então, vale pensar nessa área como um campo profissional e dedicar-se a ele, com né? certeza, Guilherme. É um campo ainda que precisa de muitos profissionais, né? E eu acho que, como você falou, essa interdisciplinaridade, né, da nossa área permite com que a gente olhe para vários aspectos, né, do direito à economia, à análise política internacional. Então, e é algo que é cada vez mais importante, né? Como nós vimos, né, relatórios do Banco Mundial afirmam que se tornou uma preocupação prioritária, né, das empresas, acima, inclusive, das questões estruturais. Então, eu acho que é uma área que demanda tanto mais estudos acadêmicos, pesquisa, como uma oferta de serviço, né? E que nós somos completamente capacitados aí, que podemos fazer, e que é uma área muito interessante. A Camila está fazendo uma pergunta aqui, vou aproveitar. Ó. No caso de o Lula ser reeleito, o histórico que ele já tem na política pode influenciar as avaliações do país? Ou seria algo baseado exclusivamente no momento em que o país se encontra? Camila, certamente o fato do Lula já ter sido presidente, né, faz com que já exista certas considerações a respeito do seu governo. Né? Por exemplo, quando o Lula assumiu, em 2002, né, houve toda uma preocupação internacional ao ponto da FHC ter que fazer um processo de transição, né, garantindo que o Lula não conduziria um governo de esquerda, de expropriação e de mudança completa da política econômica, né, que se tratava de políticas de Estado que permaneceriam e manteriam a estabilidade econômica do país, né, de forma a garantir que capital não fugisse do país, né, principalmente porque o Partido dos Trabalhadores, né, antes da eleição, tinha um discurso é, bastante crítico, né, em relação a algumas instituições financeiras internacionais e tudo mais. Né? Mas, definitivamente, né, o Lula fez uma política manteve os pilares da política econômica do FHC, manteve a relação muito boa com o FMI, por exemplo,
né? Não teve nenhuma postura que fosse uma postura radicalizada, como havia expectativas ou preocupações anteriores. Então, eu acho que isso já faz com que não exista a preocupação que existia, por exemplo, quando ele assumiu em 2002. Né? Então, é claro que o cenário é diferente, né? Mas eu acho que nesse sentido já se conhece a política do presidente Lula, já se sabe o que esperar, né? Não é um governo de esquerda novo que acende e que eventualmente assusta o mercado, né? O Lula teve políticas macroeconômicas direcionadas a conseguir boas avaliações de agência de rating, né? Houve todo um processo, né, de estabilização das contas públicas, né, e de outras estruturações, inclusive ortodoxas da economia, né, para que o Brasil atingisse o grau de investimento durante seu governo, né? Então, eu acho que, claro, é um momento político diferente, né? Claro, sempre existe a possibilidade de, exatamente, Guilherme, o Brasil mudou, né, totalmente sua relação com o FMI se tornando credor. Então, eu acho que, claro, existe sempre uma expectativa, né, em relação ao governo, e é algo que envolve, é um novo contexto, inclusive um novo contexto do país, com um grau muito alto de polarização, né, o que pode mudar, por exemplo, a avaliação em relação à a unidade de objetivos do governo, né, ou homogeneidade de objetivos, né, uma vez que a situação está bastante polarizada, mas eu acho que tem vários aspectos aí que devem ser considerados, principalmente aspectos atuais, porque nós vimos que questões econômicas, né, por exemplo, são muito importantes nessa avaliação, então a situação econômica do país no momento é ruim, né, e isso não vai mudar com a mudança do governo, mas ao mesmo tempo não vai existir essa expectativa de uma mudança muito radical, em algum sentido que prejudique o empresariado, né, por já haver conhecimento, né, do Lula, e o Lula já conhecer os empresários. Então, eu acho que nós vamos, nesse sentido, o Lula já ter sido presidente, acho que tem uma certa influência, mas é um contexto diferente, e aí as análises vão depender do que acontecer, né, nas cenas aí dos próximos capítulos. Aproveito para reiterar o que o professor Guilherme estava falando sobre a próxima palestra do professor Leandro, né, que eu acho que a análise de risco é uma área que não é tão explorada pela academia, né, e isso faz muita falta. Então, como o professor Leandro vai falar sobre insights de publicação, eu acho que vale a pena pensar, por exemplo, nesse gap que nós temos de publicação em análise de risco, né? Então, as chances de um bom artigo em análise de risco terem maior facilidade de publicação, né, nas grandes revistas é grande, né? Então, eu acho que é um tema muito interessante, que é gostoso, né, de estudar, porque eu acho que se refere à vivência que nós temos no dia a dia, às notícias que nós lemos no dia a dia. Então, tá aí uma boa oportunidade. Beleza, Camila, ficou claro então, né? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos.